Alô, amigo associado da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Leme, a nossa querida ACIL. Minha saudação, meu grande abraço a você. E estamos aqui para mais um programa ACIL, onde nós trazemos pessoas importantes, influentes, com conhecimento, com bagagem de informação, para ajudar você, associado, a gerir e administrar de uma maneira mais confortável, mais eficiente e, sobretudo, mais focada na sua empresa, tá? Estamos abrindo o nosso programa e lembrando a você que o nosso canal de comunicação é simples, né? www.acileme.com.br. Meu grande abraço a todos vocês. Estou recebendo aqui amigos do Sebrae e da Uniararas, né? Então, como manda a boa educação, começamos pelas damas, né, Maurício? Maurício vai nos permitir. Professora Lilian está aqui da Uniararas. Fale um pouquinho sobre a senhora professora. Prazer tê-la conosco aqui na TV ACIL. O prazer é meu. Bom, meu nome é Lilian, sou professora da Uniararas, sou formada em administração, tenho mestrado também na área de administração. Atuo lecionando na área de marketing, comportamento do consumidor, na área de vendas, sempre aí tentando entender o mercado, um pouquinho dele. Legal, obrigado Lilian pela sua presença. Está conosco aí também o Maurício. Maurício é técnico analista do Sebrae, que tem também uma parceria muito grande com a Associação Comercial, está sempre conosco aqui, com pessoas influentes, importantes, inclusive Paulo Sereda, que deve estar por aqui hoje também para conversar com a gente. Maurício, saudações, um grande abraço ao associado da Associação Comercial. Olá pessoal, olá associados, agradeço aí a audiência de vocês. Bom, meu nome é Maurício Salvador, trabalho no Sebrae desde agosto de 2012, conversando diariamente com micros e pequenos empresários. A gente sabe muito as dificuldades, os problemas das empresas, porque o nosso cotidiano é fazer isso. Trabalho com empresas há mais de 10 anos, porque eu já fui gerente de banco, tenho uma empresa também B2B, que também atende outras empresas. Enfim, o Sebrae, eu quero dizer que o Sebrae está sempre à disposição, sempre. A gente oferece treinamento, capacitação, consultoria, sempre no ponto que o empresário precisa. A gente faz o diagnóstico de gestão para saber onde é que está o ponto fraco da empresa e aí a gente oferece um caminho, uma trilha de soluções exatamente dentro daquilo que o empresário precisa. Pois é, o assunto que nós vamos conversar hoje, ele versa sobre gestão comercial e administração de vendas. Aliás, Maurício e Lilian, vocês estão perfeitamente à vontade para medir, vamos supor que o Maurício estiver falando sobre algum assunto, você também pode entrar na conversa, vice-versa, viu, Maurício? Mas eu tô teimoso, aquele modelo antigo, né? Tem um empresário antigo que fala assim, mas estou inventando muita coisa, essa era da informática e tal. Eu sei administrar minha empresa. Gestão é uma coisa nova, Maurício? Eu não diria que é uma coisa nova. Eu diria que aquele formato de administração, que, digamos assim, é o mais tradicional, quando a gente adiciona novos elementos. A gente adiciona um pouco mais de estratégia, a gente adiciona um pouco mais de planejamento. A gente pode chamar que eu tenho, além de uma administração, eu tenho uma gestão. Se você me permite dizer uma coisa, quando eu me formei em administração, lá em 95, acho que a maioria dos espectadores não tinham nem nascido ainda, né, em 95, a administração de empresa era uma coisa chata, vamos dizer assim, era muito texto, né, muitas páginas. Quando eu fui fazer minha pós-graduação em administração de pequenas empresas, eu descobri que a administração ficou muito mais legal. Ela está mais enxuta, está mais visual, ela está mais intuitiva e não tem mais tanto texto. Eu posso citar um exemplo, provavelmente a Lilian conhece. Antigamente era plano de negócios. Então eu quero montar uma empresa, eu montava um plano de negócios, onde eu descrevia a minha empresa, os números, tudo aquilo que eu ia fazer, virava um livrão assim, que poucas pessoas tinham tempo e paciência para ler. Hoje, em muitos casos, a gente recomenda para o empresário, para o potencial empresário, que ele não precisa mais fazer o plano de negócio. Ele pode fazer um modelo de negócios, que é uma página só. Onde ele vai colocar ali um quadro que a gente chama de canvas, para modelo de negócios, uma página só, onde ele vai contar tudo o que ele pretende com a empresa dele numa página única. Então fica muito mais simples. Concorda com o Maurício, Lilian? Sim, concordo. É claro que o fato, né, da intuição, de outros fatores mais subjetivos, ajudam realmente a gente a conduzir esse planejamento. Nada mais importante do que você
ter a certeza do que você faz para o seu negócio. Isso é muito bem-vindo. E a gestão, ela é só um elemento de apoio, de planejamento, de construção de estratégia. Então, ela vem dar sustentação, base realmente para conduzir para o melhor caminho o seu negócio. Bom, eu poderia dizer para vocês o seguinte, e agora? Eu vou fazer uma pergunta que serve para os dois. Qual é o grande desafio dos gestores, principalmente para proprietário de pequenas empresas? Qual é o desafio do gestor hoje? Vamos dizer o seguinte, vamos imaginar, fazer uma imagem. O Sebrae trabalha com, digamos assim, a gestão de empresa é um animal bípede. Tem 2 pés. Um deles é a técnica. Então, se eu quero montar uma padaria, eu preciso saber um pouco como é que se faz o pão, né? Como é que é a dosagem da farinha, lá, do sal, da água, a parte técnica. A outra parte é a parte de gestão, onde eu preferia que ele pensasse menos no pão e mais no financeiro, no marketing, gestão de pessoas, planejamento, estratégia, todos aqueles elementos. Para eu fazer esse animal bípede caminhar, eu preciso de um outro elemento que eu diria que hoje é mais da metade do nosso esforço Sebrae. É conscientizar o empresário de que ele tem uma empresa. Então, em volta daquele pão que eu dei o exemplo, existe uma empresa que vai ter que trabalhar uma série de elementos. Eu digo que é o esforço maior do Sebrae, porque a gente abre um curso que é exatamente de acordo com aquilo que a gente sente numa determinada região que é a necessidade. A gente convida 100 empresários para ter 10 pessoas na sala. Então, eu diria que o grande desafio do empresário é, primeiro, saber que ele é um empresário. Saber que gestão é algo que ele precisa e muitas vezes ele não sabe que ele precisa. Ô Lília, nós falamos, o Maurício está falando, e me ocorreu aqui o seguinte, nós estamos vivendo uma época do ano que está se aproximando a Páscoa. E muita gente inventa de fazer ovo de Páscoa e nunca fez aquilo, não tem know-how para aquilo, né? Bate um pouco nisso, apesar de que é uma empresa pequenininha, dentro de casa e tal. Aonde essa dona de casa, aonde esse talvez futuro empresário possa buscar socorro? Isso é importante. Ter em vista que você tem uma oportunidade, como por exemplo a Páscoa, é ótimo. Isso aí é o primeiro elemento, é ótimo saber que você pode atuar, você vê aí uma oportunidade. É claro que você buscar uma ajuda como a do Sebrae, que tem profissionais muito bem preparados, buscar a ajuda de uma universidade como a Uniararas, que também tem esses profissionais que pode dar uma orientação, é um ótimo elemento. Mas se você não tiver, por exemplo, a possibilidade de ir atrás, se eu pudesse dar uma dica, né, eu daria que pensar no seu público. Pensa para quem você quer vender, se coloca no lugar dessa pessoa, quais são os principais elementos que você gostaria de um produto, em relação ao preço, que forma que você gostaria de ser atendido. Eu acho que sempre quando você pensa no seu público e a melhor forma de conseguir atendê-lo já é um ótimo começo. Quando a gente pensa no Sebrae, Maurício, quando a gente pensa no Sebrae, a gente pensa assim, bom, o Sebrae ele está sediado lá em São Carlos, está um pouco mais longe do meu alcance, a Uniararas está aqui do lado. Um exemplo, está aqui em Araras. Então eu começo com a Lília. No que a Uniararas, aonde que ela pode ajudar o pequeno empreendedor a melhorar a gestão da empresa dele? O que a Uniararas oferece? É bom deixar claro que a Uniararas, apesar de ser uma universidade, ela tem as portas totalmente abertas para a comunidade, para os empresários. Então, fora o ensino tradicional, graduação, pós-graduação, a gente sabe que o dia a dia do empresário é corrido. Então, eu acho que buscar pequenos cursos de qualificação que nós oferecemos, buscar a ajuda do nosso núcleo de negócios, nós temos vários projetos de extensão. Eu acho que essa ligação é super importante, comunidade, sociedade com a universidade. Então, sim, ter as portas abertas nós temos. Então, o empresário, ele tem que ter essa iniciativa, e ele tem essa iniciativa, né, Lu, porque ele tem um negócio, ele sabe conduzir, então, ir atrás da gente, nós temos vários meios de comunicação, é fundamental, assim como o Sebrae, eu acho que correr atrás desses elementos, não vai haver falta de apoio. Maurício, e o Sebrae? O Sebrae, quando ele parece que está, por exemplo, vou colocar no popular aqui, eu sou aquela dona de casa, desculpa, que eu quero fazer o ovo de Páscoa. Eu não vou procurar o Sebrae é muito grande para mim, eu sou muito pequeno para precisar do Sebrae. Quem precisa do Sebrae hoje, como que se faz para falar com o Sebrae? Lu, interessante isso que você falou, né? Tem muita gente que vai no Sebrae
e vai um pouco envergonhado, achando que a ideia dele não é um empreendimento. Na verdade, fazer ovo de Páscoa é um excelente empreendimento, interessantíssimo. O Sebrae, inclusive, tem cursos para te ensinar a fazer o ovo de Páscoa, depois a comprar e a vender esse ovo de Páscoa, e fazer o controle de tudo isso. Mas como é que a gente chega no Sebrae? Bom, o Sebrae pode estar aí na tua casa, no computador, sebrae.com.br. Lá tem cursos gratuitos, tem muito material de orientação. Se você entrar no Google e escrever assim, Sebrae Ovo de Páscoa, você vai achar uma cartilha que te ensina a fazer o ovo de Páscoa e a gerenciar isso. Pode estar no teu telefone, 0800 570 0800. Você pode ter uma consultoria por telefone. Você pode falar com um profissional de gestão de pessoas, ou de administração, ou de finanças, ou jurídica, no teu telefone. E para quem mora em Leme, você pode ter o Sebrae. Se você prefere um contato olho no olho, direto, prefiro falar com uma pessoa, você pode vir aqui na CIL, que a gente tem um posto do Sebrae, que a gente chama de Sebrae aqui na Associação Comercial de Leme. Olha como foi legal, tá vendo? Como está dando uma boa dimensão para você, amigo empresário, associado da CIL, que a gente tem ao nosso alcance ferramentas indispensáveis para conquistar o sucesso. Eu pergunto para a Lília o seguinte, Lília, às vezes uma pequena mudança na estrutura de uma empresa propicia grandes resultados. Você, na sua vivência, na sua experiência, você se lembra, por exemplo, de trabalho da Uniararas que melhorou a vida de uma empresa significativamente? Sim, esse apoio externo acaba ajudando, né? Porque às vezes nós ficamos ali no dia a dia do negócio, tocando, com várias preocupações, e aí quando vem um olhar externo, ajuda muito a você ver outras opções. Eu acho que o empresário, até complementando o que o Maurício já havia comentado, ele passa por vários desafios. Então, por exemplo, os variáveis incontroláveis, né, qual ele não tem controle. Então, impostos, é uma demanda que abaixou, meu público de repente sumiu, ele tem vários desafios. E aí, quando ele tem um apoio, ele consegue colocar outros elementos nessa estrutura, e aí pequenas modificações ajudam no crescimento desse negócio, né? Eu acho que é fundamental. Maurício e Lília, sabe o que assombra hoje um empresário? A gente tem visto aí em noticiários e tal, a burocracia e a própria posição do governo, de quem está lá em cima administrando, às vezes dá o caminho das pedras. De repente você fala assim, junção de impostos, simplificar e tal, aí o trato com a empregada doméstica, por exemplo, de repente o pessoal do Fundo de Garantia não sabia que estava sendo recolhido isso, aquilo. Essa burocracia, essa insegurança de quem administra o país assusta o empresário. Aonde que um Sebrae, aonde que uma Uniararas pode dar um pouquinho de luz nesse caso? Bom, eu diria que é como se fosse uma corrida, né, de obstáculos. Isso. E aí a carga tributária, a concorrência, a burocracia, é uma mochila cheia de tijolo que você ainda coloca nas costas para poder correr. Mas o que a gente imagina? Que essa mochila pesada e esses obstáculos estão para todos. Tem empresário que está indo bem, tem empresário que está indo mal. O que diferencia isso? Porque a carga tributária é para todo mundo, a burocracia é para todo mundo. Por que alguns conseguem? O que a gente vem observando? Que mais do que nunca é necessário você ter gestão na sua empresa. Não basta mais você ter uma oficina mecânica e ser um excelente mecânico. Isso, o ponto você vai que ter eu que queria ser tocar aí. Eu sei trabalhar, mas não sei conviver com essa burocracia. A gente encontra muito. Quando eu falei que é um animal bípede, né? Um é a técnica. E o brasileiro, via de regra, ele é bom na técnica. Ele é bom mesmo. E ele é automotivado. Ele tem um comportamento empreendedor. O que ele precisa aprender um pouquinho, não precisa ser muito não. Ele precisa aprender um pouquinho de técnica. Técnica de gestão. Conhecer um pouquinho como é que se administra uma empresa. Lilian, muito se fala em vendas, eu gostei dessa pergunta aqui, né? Muito se fala em venda, mas um outro ponto importante para o empresário, principalmente o empresário varejista, é a hora de comprar, a hora de negociar. É como os antigos falavam, né? Eu sei trabalhar, mas não adianta só eu vender bem, eu tenho que saber economizar e tal. Vamos falar um pouco sobre isso. Isso, à medida que você já tem uma boa gestão, isso é um ótimo começo, né? Creio eu que para você fazer uma boa compra, você teria que começar, por exemplo, tendo um bom planejamento de produção.
Então, é saber que todas as áreas estão interligadas. Então, tendo um bom planejamento, né, de quanto eu vou conseguir vender esse mês ou quanto eu vou conseguir produzir esse mês, permite que você dimensione melhor os fatores, né, os insumos, os recursos, enfim, que você precisa comprar. E aí, tendo isso como base, você consegue um poder de negociação melhor. Fora isso, Lu, eu acho que buscar cooperação, parceiros, isso faz a diferença total na hora de comprar, para que você tenha uma venda mais competitiva no mercado. Perfeito. Maurício, e eu diria mais ainda, né? Hoje, então, não tem mais, diante desse avanço tecnológico do mundo, hoje, nunca o mundo... Você estava falando de formação em 1995, eu me formei em 95 também, e já são 20 e poucos anos, né? 21 para 22 anos. O que o mundo mudou nesses 20 anos, tecnologicamente falando, é um negócio fantástico. E isso assusta os antigos, né? Então, hoje, o Sebrae, a Uniararas, tem formas de abrir essa cortina de fumaça para o empresário? Sim, o Sebrae tem treinamentos para ensinar o pequeno empresário a usar, por exemplo, as redes sociais em favor dele. A gente tem cursos para ensinar o empresário a montar uma loja de comércio eletrônico. Porque a tecnologia, ela trouxe um grande benefício, que é essa facilidade de comunicação e essa facilidade de acesso à informação. Então, qualquer dúvida que eu tiver sobre qualquer área, a gente pode perguntar para o oráculo do mundo moderno, né, que é o Google. Você vai lá, dificilmente, eu acho que eu nunca procurei alguma coisa e não encontrei uma resposta, pelo menos que satisfaça em parte. Esse é o lado bom da tecnologia. Existe o outro lado da tecnologia, que se você não se atualizar, se você não usar, você está praticamente fora do mercado. De vez em quando vai alguém no Sebrae lá, e a gente vai fazer o cadastro dele, eu pergunto assim, qual que é o teu e-mail? Ele fala assim, não tenho. Assim, peraí. Aí eu olho bem no olho dele, Lu, porque nessa hora eu gosto de dar um susto no empresário. Eu falo assim, você vai entrar no mercado de varejo, você vai concorrer com outras empresas, onde as empresas estão lá disputando um espaço porque esse bolo já está todo dividido. Você vai ter que se encaixar ali no mercado sem um e-mail, pelo menos. Então vamos lá. Então primeiro a gente vai ensinar ele a criar um e-mail, depois ensinar ele a montar a empresa. Porque a gente precisa nivelar ele, pelo menos a média de mercado. Pois é, nós estamos nos aproximando do final da nossa conversa, então eu volto com você, depois eu passo com a Lília. Diante do que nós conversamos aqui, alguma coisa que eu possa ter deixado de perguntar que você entende como importante, ou alguma recomendação que você, Maurício, técnico analista do Sebrae, passa para o nosso espectador aqui, nosso associado da CIL? Olha, eu quero dizer uma coisa que a Lilian falou, na verdade duas coisas que a Lilian falou que eu gostaria de passar um pincel, um marca-texto, ele ressaltar isso. Quando ela falou de parceria, eu acho assim, adoro essa palavra. O que é um parceiro? Parceiro pode ser qualquer pessoa, física ou jurídica, que vai me ajudar em alguma coisa na minha empresa. Então, ao invés de eu comprar, e se eu fizer uma permuta? Puxa, ele era um fornecedor, agora ele virou um parceiro. E se for um fornecedor que eu preciso muito dele? Eu vou comprar muito produto dele. Não é simplesmente fazer o pedido, ele entrega, eu pago. Vamos sentar, olho no olho, e negociar um prazo diferente, negociar um preço diferente. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é, pense com a cabeça do teu cliente. Olhe para a tua empresa não como dono, mas como se você estivesse indo comprar. Eu vou comprar. Então, tá fácil o acesso? Tem um degrau muito alto para ele entrar? É fácil de estacionar? O que ele sente quando ele entra na tua empresa? Tá calor lá fora? Quando ele entra na tua empresa, tá mais quente ainda? Ele vai querer sair logo. Então, não é difícil. Por isso que eu falo que a administração é uma coisa fácil. Se coloca um pouquinho no lugar do teu cliente. Pense no cotidiano dele. Em que momento que ele compra de você? De que forma? Ô Lília, a gente pode arrematar dizendo, com base nisso até que o Maurício aproveitou, que foi você que citou, é que um modelo antigo ele não perde força nunca, que é o olho no olho, é chamar a pessoa pelo nome, é se mostrar social, se mostrar receptivo, não é isso? Sim, sim. O que eu trabalho muito isso em sala de aula, bem o que o Maurício falou, é a palavra relacionamento. Você precisa se relacionar com todas as partes da melhor forma possível. Se relacionar com seu cliente, se relacionar com o fornecedor, com todos os parceiros. Isso é o que você tem que ter em mente que vai fazer o diferencial. E outra coisa para finalizar, Lu, é
falar para os associados que você não precisa necessariamente saber fazer tudo. E a gente não sabe mesmo. A gente só precisa saber aonde achar o apoio para conseguir fazer aquilo que a gente não sabe. Então, para que eles fiquem tranquilos, né, vão atrás, busquem se qualificar, busquem ajuda e busquem sempre prezar pelo bom relacionamento. O Maurício já nos falou que, inclusive, a Associação Comercial tem o posto do Sebrae aqui, Sebrae chama-se Sebrae aqui na Associação Comercial, e eu termino perguntando para a Lília o seguinte: eu quero falar com o pessoal da Uniararas, como que eu faço? Bom, primeiro o nosso site, né, uniararas.br. E tenho dificuldade com o site, né? Nós temos as portas abertas totalmente. A gente fica ali em Araras, mas caso tenha algum problema, pode ligar para a gente. Nós estamos com uma equipe muito bem preparada para, se for preciso, né? Estou interessado em me qualificar em determinadas áreas, a gente pode até pensar em oferecer um curso específico para esse público. Então, assim, a nossa área de negócios está totalmente aberta para apoiar, uniararas.br. Obrigado, Maurício. Eu que agradeço, Lu. Obrigado, Lília. Obrigada, Lu. Pois é, você da Associação Comercial acabou de vivenciar com a gente mais um programa ACIL, que foi inclusive controlado tecnicamente pela equipe Plano Geral, aqui representada pelo Marcelo e pelo Augusto, com a supervisão da Natália e com a nossa apresentação. E nunca se esqueça, tá? O Sebrae está aqui na ACIL, a Uniararas também. Se você procurar a Natália na ACIL, ela tem os telefones, os contatos. Não se aveste não, como diz o caboclo antigo, tá? Peça ajuda, porque a humildade abre portas, não tenha dúvida nenhuma. A gente sempre precisa de parceiros. www.acileme.com.br. Um grande abraço e até a próxima.